Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me igual e dá vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cadernos de Maria Valtorta, capítulo 154, dia 23 de outubro de 1943, Jesus diz: Isto vos fará sofrer, mas nem sempre consigo falar com você a sós, noivinha do amor e da dor. Escreva para todos. A palavra de Obadias é a página da Itália neste último século. Não há erro nem mesmo na descrição do solo. Escreva para todos. A palavra de Obadias é a página da Itália neste último século. Não há erro nem mesmo na descrição do solo. Ó Itália, Itália, a qual tanto dei, e que me esqueceste e esqueceste os meus benefícios. E daquele Piemonte onde há um testemunho de Deus, não menos que o do tabernáculo mosaico, porque se houvesse 2 mesas nele, escrito pelo profeta de Deus, eis a história da minha paixão, escrita com tinta do sangue divino no linho que a misericórdia ofereceu para envolver a minha nudez sacrificada. E daquele Piemonte o erro que agora desabrochou em tão dolorosa flor e que dará a você uma fruta tão inebriante. A soberba do coração, o pecado eterno do homem, veio para enganar seus governantes, ó Itália, seus governantes para quem foi fatal vencer. É sempre fatal quando o dom de Deus não desce ao coração de um filho sincero, respeitoso e amoroso do Pai. O dom fermenta, misturando-se com o bem, com o mal que há em ti, e produz um amálgama de destruição. Destruindo primeiro a graça em você, depois a boa vontade de Deus para com você. Em terceiro lugar, o fruto dessa boa vontade. No vosso caso, as vitórias iniciais, misturando a razão legítima da ressurreição nacional com o orgulho, de onde vêm as agressões e os erros, destruíram aquele bem que vos tinha concedido. Você estava errado imediatamente. Você se acreditava seguro porque teve sucesso. Mas vocês não sabem, ó reis e governantes, que vocês são enquanto eu quiser, e até que seus erros despertem meu basta. Mesmo que você... Ele está dizendo assim, você estava errado imediatamente, você se acreditava seguro porque teve sucesso, mas vocês não sabem, ó reis e governantes, que vocês são enquanto eu quiser, e até que seus erros despertem meu basta? É uma pergunta. Mesmo que você tivesse se tornado o mais poderoso da terra, e seu trono tivesse sido fixado nos picos onde passa a águia, feito nas próprias rochas das montanhas que coroam esta terra, coroado com minhas estrelas, um pensamento de minha vontade já poderia desmoronar e precipitar seus restos no fundo do vale. Você se esquece demais que um é o poderoso e que todo o poder vem dele. Como aqueles que abusam da sanidade milagrosa recuperada pela misericórdia divina, vocês abusaram das satisfações que lhes dei e pensaram que poderiam passar sem mim e minha lei. Não adianta, ó reis e povos, dar um falso respeito à minha cruz e à minha igreja. É necessário viver a lei da cruz e respeitar verdadeiramente a igreja. De Deus não se zomba e Deus não se engana. A Deus não se engana. Você não precisa tentar sua infinita paciência. 1 erro, 2 erros, 10 erros que você cometeu, enviei-vos castigos, enviei-vos alegrias, enviei-vos os meus santos, para vos conduzir de volta ao bem, Itália. Respondeste aos castigos com rebeliões, às alegrias explorando-as para fins humanos e às vezes ilícitos, aos meus santos zombando deles. Você sempre piorou, aumentei os benefícios para te atrair
e você sorriu para o espírito inimigo. Sim, pode-se dizer que neste povo e nos seus governantes não há mais prudência, não há mais sabedoria alguma, mas apenas orgulho, escárnio, leviandade e pecado. Você colocou tudo sob seus pés para fazer um banquinho e subir, mas as coisas de Deus não ficam sob os pés. Eles devem ser aceitos de joelhos e com o espírito de criança e não usados como meio de triunfo humano. Então, como pedras de um arco triunfal, sacudido pelo tremor da minha raiva, eles se desconectam, caem e oprimem você. E você está sobrecarregado. Teus filhos serão levados para as fronteiras. Terra pobre que já não tem luz divina. Como rebanhos espancados nas costas por pastores enfurecidos, seus atuais e antigos mestres espancaram seus filhos. E dado que você quis esses mestres da crueldade no lugar do Santo Mestre, em cujas mãos estão a bênção e a paz, e dado que você não sabia chorar o grito que obtém perdão e lava as faltas, tu as lavarás com o sangue misturado com um longo e amargo grito de vitória. Onde estão seus amigos, ou terra, que você não queria Deus como amigo? Quem trai a traição é reservado. E é inútil e prejudicial dizer agora, foi este, aquele foi o traidor. Vocês todos trapacearam, traíram a Deus seu Pai, traíram sua palavra de vida, traíram sua consciência. Vocês são tantos Judas. Você perdeu perto e longe por alguns centavos e por algumas falsas promessas, esperando que haja frutos da traição. Mas qual não era veneno? Qual isso não estava morto? Você se alegrou com a ruína dos outros, e por quê? Para seu interesse? Não. Você é duplamente culpado, por isso você adorou o bezerro, que parecia dourado para você e era feito apenas de pó de ouro. Você serviu os precursores da besta. A besta dá a você os frutos de seu reino sombrio: morte, ruína, miséria, fome, vergonha, servidão, colapso da fé, da liberdade, da honra. E se você não se agarrar à cruz, sua salvação final, você passará a imitar as feras enlouquecidas pela fome e pela raiva. Vocês vão se despedaçar e acreditar que estão se saciando e matando os servos de Deus, mas apenas destruirão o bem que ainda florescem entre vocês e se tornarão hienas com aparência humana, demônios com aparência humana. Mas você não ouve a voz de Deus chamando em sua consciência? Você não pode ouvi-lo trovejando pelos céus, chamando você mais uma vez para salvá-lo? Não, você não ouve. E o que há de mal no mal, nem mesmo aqueles que deveriam estar acostumados a perceber e saber sentem mais. Eles consagraram roupas, mas profanaram o coração. Eles são surdos, e se não ouvem, como podem fazê-los ouvir? Veja bem, eu digo isso mais uma vez. Observai os sinais, leitores dos livros de Deus e simples crentes. Os sinais são tremendos. Afaste-os com a cruz. Tira as cruzes e as minhas efígies. Expulse Satanás com Cristo. O vencedor. Tenha fé, tenha fé. Você morre por não ter fé. Eu gostaria que vocês abençoassem cada região, cada província, cada cidade comigo, o Redentor. Não festas, não é hora, mas verdadeiras adorações e bênçãos puras para libertá-lo daquilo que torna você e seus mestres agora e antes possuídos. Jesus me fez entender que gostaria de orações aos seus simulacros de Redentor, para esta região, para Santa Face, mas sem festas, cidade por cidade, país por país, município por município. Ter que escrever certas páginas dolorosas é uma tortura. Eu sinto meus nervos se enrolarem. Mas como fazer isso? Aí a abadia, né? Abadia é o conteúdo do livro muito curto de Abdias, do qual o presente ditado constitui em parte uma paráfrase aplicada aos eventos históricos do momento. Testemunho representado pelo santo sudário que se conserva e venera em Turim, no Piemonte, região de origem dos Saboia, abaixo referidos como os governantes da Itália. Nele havia 2 tábuas, como é dito no 1 Reis 8:9. Repito mais uma vez o que já disse, por exemplo, nos dias 21 e 22 de julho, 5, 20 e 21 de agosto.
com a cruz, isto é, por meio da cruz, trazer para fora, isto é, mostrar, levantar. Então, é um texto bem difícil de comentar. Eu acho que a Itália, eu não conheço muito, mas talvez a Itália tenha dado as mãos para algumas, para um sistema também comunista, nesse momento, que Jesus está falando nesse século, nesse último século de 1943. Então, a gente não conhece a história da Itália, mas nesse século que aconteceu é uma união, cada vez maior com a ONU também, não sei explicar, não sei explicar. O que eu posso dizer? A gente tem que ler pra gente hoje, o que Jesus está falando aqui pra gente hoje, o que pra gente vai servir. Porque ele tá falando da Itália, mas o que pra nós serve esse texto, Ele fala, isto vos fará sofrer, mas nem sempre consigo falar com você a sós, noivinha do amor e da dor. Então, mas nem sempre consigo falar com você a sós. Por que será isso, Escreva para todos da Itália. A palavra de Abdias é a página da Itália neste último século. Então, vamos ver aqui no texto, se tem o livro do Abdias na Bíblia. Vamos procurar aqui, Aqui é Abdias. É um capítulo só. Visão de Abdias. Eis o que diz o Senhor a respeito de Edom. Eis a mensagem que recebemos do Senhor e que o mensageiro foi encarregado de levar às nações. De pé, levantemo-nos contra esse povo para o combate. Eis que te faço pequeno, entre as nações estarás na extrema abjeção. A soberba do teu coração transviou-te, tu que habitas nas fendas dos rochedos numa morada inacessível, e dizes no teu coração, quem me faria cair por terra? Ainda que tivesses colocado o teu ninho tão alto como a águia, ou o tivesses posto entre os astros, eu precipitar-te-ei dali, oráculo do Senhor. Se ladrões entrassem em tua casa, ou salteadores noturnos, como foste devastado, eles só levariam aquilo de que necessitam. Se vindimadores entrassem em tua vinha, deixariam ainda a respigar. Como foste revistado, Esaú, como foram roubados teus tesouros ocultos. Foste expulso até a fronteira por todos os teus aliados, foste enganado, foste dominado por teus inimigos, teus comensais puseram armadilhas sob teus passos e não o percebeste. Sim, naquele dia, oráculo do Senhor, farei perecer os sábios de Edom, os homens inteligentes da montanha de Esaú. Não apareceu o mesmo negócio não, Continuando aqui. Sim, naquele dia, oráculo do Senhor, farei perecer os sábios de Edom, os homens inteligentes da montanha de Esaú. Também os teus valentes, ó Temã, serão tomados de medo, a fim de que todo homem, no dia da carnificina, seja exterminado da montanha de Esaú. Por causa da violência feita ao teu irmão Jacó, estarás coberto de vergonha e serás aniquilado para sempre. No dia em que lhe fizeste face, quando bárbaros levaram cativo seu exército, estrangeiros entravam pelas suas portas e lançavam sorte sobre Jerusalém, tu também eras como um deles. Não te alegres com o dia do castigo de teu irmão no dia do seu infortúnio. Não te alegres com os males dos filhos de Judá no dia de sua ruína. Não abras a tua boca para insultar no dia do teu desastre. Não entres pelas portas da cidade de meu povo no dia da catástrofe. Não contemples com alegria os seus males no dia da calamidade. Não deites a mão às suas riquezas no dia de sua desventura. Não te ponhas nas encruzilhadas para matar os fugitivos e não entregues os sobreviventes no dia da tribulação. Porque o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Como tiveres feito, assim se fará contigo. Carregarás sobre a cabeça o peso dos teus atos. Assim como bebeste no meu monte santo, assim beberão as nações sem cessar
beberão, sorverão e virão a ser como se nunca tivessem sido. Mas sobre o monte Sião estarão sobreviventes. Será um lugar santo, e a casa de Jacó recuperará suas possessões. A casa de Jacó será um fogo e a casa de José uma chama, enquanto a casa de Esaú servirá de restolho, que será consumido e devorado por aqueles. Nada ficará na casa de Esaú, é o Senhor quem o declara. Os que habitam o sul tomarão a montanha de Esaú, os que habitam a planície conquistarão a terra dos filisteus. Possuirão o território de Efraim e da Samaria, e Benjamim tomará Galade. Os exércitos de Israel deportados ocuparão as terras dos cananeus até Serepta. Os deportados de Jerusalém e Serafade possuirão as cidades do sul. Subirão vitoriosos o monte Sião para julgarem a montanha de Esaú, e ao Senhor pertencerá a realeza. Bem, essa é a palavra de Abdias, né? De Abdias. Então, beleza. É a página da Itália neste último século. A Itália toda é um país que Deus deu muitas maravilhas para a Itália, né? Onde tem o Vaticano. E ali, em toda a maioria, né? Toda a essência da fé católica está ali na Itália. Os santos, a maioria dos santos foram ali, né? Os mártires morreram ali. É um país consagrado a Deus, totalmente, né? Abençoado por Deus, mas só que se uniu com as forças das trevas como qualquer outro país, né? Também abriu as portas para estrangeiros, para poder, né? Trazer seus costumes, né? Trazer tanta coisa para lá. Protestantes, tem todo tipo de coisa que começou a desenvolver, né? Maçonaria, muita coisa, né? A gente sabe. Aí ele fala: ó Itália, Itália, a qual tanto dei e que me esqueceste, e esqueceste os meus benefícios a ti. E daquele Piemonte, onde há um testemunho, o sudário, o santo sudário de Deus, não menos que o do tabernáculo de Moisés, porque se houvesse 2 mesas nele, escrito pelo profeta de Deus, eis a história da minha paixão escrita com tinta do sangue divino, no linho que a misericórdia ofereceu para envolver a minha nudez sacrificada, que é o santo sudário. E daquele Piemonte o erro que agora desabrochou em tão dolorosa flor e que dará a você uma fruta tão inebriante. Então você tem um orgulho tão grande de ter essas lembranças, né, de Jesus, essas coisas, né, religiosas. Tem um orgulho de dizer que é religiosa por ter os materiais religiosos, por terem as lembranças, terem os melhores lugares para serem visitados, né, na Itália e tudo mais. A soberba do coração, o pecado eterno do homem veio para enganar seus governantes. Ó Itália, seus governantes para quem foi fatal vencer. É sempre fatal quando o dom de Deus não desce ao coração de um filho sincero, respeitoso e amoroso do Pai. O dom fermenta, misturando-se com o bem com o mal que há em ti e produz uma mistura de destruição. Produz essa mistura, amálgama de destruição, destruindo primeiro a graça em você e depois a boa vontade de Deus para com você. Então, se você não tem mais uma fé verdadeira, né? É isso que ele está falando. Se a Itália não tem uma fé verdadeira, é só exposição de fé, mas não é uma fé verdadeira mesmo, um respeito a Deus, sinceramente no coração, né? Encerra também a boa vontade de Deus para com ela. E aí acontece os castigos, né? Aí ele fala: eu vou mandar castigos para vocês. Depois a boa vontade de Deus para com você também termina. Em terceiro lugar, também os frutos dessa boa vontade de Deus. No vosso caso, as vitórias foram iniciais, misturando a razão legítima da ressurreição nacional com o orgulho. De onde provém as agressões e os erros, destruíram aquele bem que vos tinha concedido. Tá? Então, o orgulho, as agressões, os erros, né? Muitas heresias, né? Que eles tiveram que lutar lá na Itália. Né? Tanta coisa. Então, você estava errado imediatamente. Você se acreditava seguro porque teve sucesso, né? Em alguma coisa teve sucesso, mas vocês não sabem, ó reis e governantes, é por causa que venceram a guerra junto com os Estados Unidos, né? Se uniram com o lado certo para vencer as guerras mundiais, né? É isso que o Senhor está falando para mim.
Você estava errado imediatamente, né? Você se acreditava seguro porque teve sucesso. Mas vocês não sabem, ó reis e governantes, que vocês são enquanto eu quiser apenas. E até que os seus erros despertem meu basta? Mesmo que você tivesse se tornado mais poderoso na terra e o seu trono tivesse sido fixado nos picos, onde passa a águia feita nas próprias rochas das montanhas, né? Eu poderia desmoronar tudo. Beleza, Deus é poderoso. Então, Jesus está falando que ele é poderoso, pode resolver qualquer problema. Você se esquece demais que um é o poderoso, sou eu, e que todo poder vem de mim, né? Como aqueles que abusam da sanidade milagrosa recuperada pela misericórdia divina. Vocês abusaram das satisfações que lhes dei e pensaram que poderiam passar sem mim e sem a minha lei. Não adianta, ó reis e povos, dar um falso respeito à minha cruz, é um falso respeito, tá vendo? Tudo falsidade. E à minha igreja, ela dá um falso respeito à minha cruz e à minha igreja, né? Fazendo o Vaticano ser separado, né? Tudo mais. É necessário viver a lei da cruz e respeitar verdadeiramente a igreja. Deus não zomba e não se engana. De Deus não se zomba e não engana. Você não precisa tentar sua infinita paciência. Então, eles, né, não respeitam, é um falso respeito à cruz de Cristo e é um falso respeito à igreja. Um erro, 2 erros, 10 erros que você cometeu, enviei-vos castigos, enviei-vos alegrias, enviei-vos meus santos. Tanto que a Luísa Picarreta é italiana, a Valtorta é italiana, né? Muitos santos são italianos, muitos. Para vos conduzir de volta ao bem. Respondestes aos castigos com rebeliões e às alegrias explorando-as para fins humanos somente, e às vezes ilícitos, né? Que são os corpos incorruptos, os milagres eucarísticos, tudo isso, né? Eles usaram dessas coisas para fins humanos, só para ganhar dinheiro, para ganhar com turismo, né? E às vezes ilícitos. Aos meus santos zombando deles. Você sempre piorou, aumentei os benefícios para te atrair e você sorriu para o espírito inimigo. Sim, pode-se dizer que neste povo e nos seus governantes não há mais prudência, não há mais sabedoria, mas apenas orgulho, escárnio, leviandade e pecado. Então, tá feio o negócio mesmo, né? Você colocou tudo sob seus pés para fazer um banquinho subir. Então, colocou todas essas coisas de turismo religioso para poder subir em cima e falar, olha como nós somos especiais. Deus ama muito a gente, tá vendo? Mas diante do mundo, assim. Mas Deus, dentro deles, não tem. Não existe Deus, um temor a Deus, não tem. Mas as coisas de Deus não ficam sob os pés. Eles devem ser aceitos de joelhos e com espírito de criança, e não usados como meio de triunfo humano, tá vendo? Para ganhar dinheiro. Então, como pedras de um arco triunfal, sacudidos pelo tremor da minha raiva, eles se desconectam, caem e oprimem você. E você está sobrecarregado, Itália. Teus filhos serão levados para as fronteiras, terra pobre, que já não tem luz divina. Como rebanhos espancados nas costas por pastores enfurecidos, seus atuais e antigos mestres espancaram seus filhos, e dado que você quis esses mestres da crueldade no lugar do santo mestre, em cujas mãos estão a bênção e a paz. Então, estão ouvindo outras pessoas, estão ouvindo outros livros escritos, né, outras coisas, e não estão ouvindo mais Jesus, o Santo Mestre, em cujas mãos estão a bênção e a paz. E dado que você não sabia chorar o grito que obtém perdão e lava as faltas, tu as lavarás com sangue misturado com um longo e amargo grito de vitória. Onde estão seus amigos, ou terra que você não queria Deus como amigo? Quem trai a traição é reservado. E é inútil e prejudicial dizer agora, foi aquele o traidor. Vocês todos trapacearam, né? Traíram a Deus e são Judas, né? Adoram o bezerro, né? E são amigos da besta. Então, são amigos da besta. Você não ouve mais a voz de Deus, clamando em sua consciência? Você não pode ouvi-lo trovejando pelos céus, chamando você mais uma vez para salvá-lo? Não, você não me ouve mais. E o que há de mal no mal? Nem mesmo aqueles que deveriam estar acostumados a perceber e saber sentem mais. Nem percebem o mal, né? Não estão mais... Estão tudo anestesiados, né? O mal tomou conta e estão tudo assim, de uma forma morta, né? Sem entender, né? Eles consagraram roupas, mas profanaram o coração. São surdos. E se não ouvem, como podem fazê-los ouvir? Né? Então, eles tiram as cruzes e as efígies, né? Lá dos lugares. Então, é difícil, né?
Jesus me faz entender que gostaria das orações aos seus simulacros de Redentor. Então ele não quer festas, não é hora, agora é hora de adoração verdadeira e bênçãos puras para libertar a Itália. É isso, eu não tenho muito o que dizer, porque eu não conheço detalhes da Itália, mas todos nós temos que ter essa fé verdadeira, né? Um coração sincero e verdadeiro, porque senão não adianta nada, né? Não vai dar certo a nossa vida de jeito nenhum, a gente sabe disso, amém? Estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia desse Deus infinito, poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat.